Fala pessoal, esse aqui é o primeiro episódio então do AssociaCast, podcast da Casa do Empreendedor, e a gente não poderia começar com outra pessoa, senão o presidente da Sismo, Giovanni Gobi, um amigo, uma pessoa que está há anos no associativismo, que vai poder falar um pouquinho melhor para as pessoas que não entendem como funciona, como que fazer parte da Sismo, fazer parte dessa comunidade. E vou deixar aqui um espaço para você se apresentar, contar um pouquinho da tua história, como empreendedor, como no associativismo. Boa tarde, Patrick. Boa tarde a todos os nossos empreendedores que nos assistem, né? Espero que a gente possa ajudar um pouquinho a iluminar o caminho do empreendedorismo, a incentivar as pessoas a se doarem também ao associativismo e, quem sabe, com um pouco da história que a gente já viveu, né? A gente estimula as pessoas a fazer algo parecido ou, de repente, diferente, né? Que também é uma evolução, né? Você fazer diferente, aprender com o que os outros já viveram. Eu vou demorar, se for para fazer essa tua pergunta aí agora, né, Patrick? Mas vamos ser breves, né? Vou começar pelo resumo associativista. Eu tenho 21 anos, né? Completo minha maioridade de associativismo nesse ano, de 2024. Então, tenho 21 anos de participação nesse movimento. Comecei no núcleo do Jovem Empreendedor da CIF, em Florianópolis. Na época eu morava lá. E minha primeira atuação foi coordenar a primeira edição do Feirão do Imposto em Florianópolis, né? E isso foi a primeira edição nacional também, que na época nacionalmente foi coordenada pelo meu padrinho de associativismo, Doreni Caramori Júnior, e foi então ali que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa sopa de letrinhas, né? Que é a Sismo, a CIF, FACISC, SACB, que a gente vai entendendo um pouco mais desse monte de entidades, fora as outras que fazem parte de outros sistemas, né? Que a gente acabou se envolvendo. Então, depois de uns 3 meses, comecei a entender um pouquinho o que era tudo isso que eu estava envolvido. Mas no começo era mão na massa mesmo. Ah, tem um projeto? Tem. Vamos fazer? Vamos. Pegamos junto e começamos a tocar ficha em cima dos projetos. E aí, de lá para cá, eu caminhei em muitas entidades, né? Porque quando a gente vai se dedicando, a gente consegue criar oportunidades de exposição, de participação, de desenvolvimento pessoal. Então, eu participei por algumas diretorias da CIF, né? Também, antes disso, no Movimento Jovens. Então, fui coordenador do Núcleo de Jovens lá de Florianópolis, diretor do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor, que é o CGESC, por umas 2 ou 3 gestões, como administrativo e financeiro. Nesse meio do caminho, a gente aprende a tapar buraco dos outros que saem também. Então, a gente assume função de gente que assumiu, que não continuou. Fui diretor executivo da CONAGE na gestão 2005-2007, que é a Confederação Nacional do Jovem Empreendedor. Foi muito legal porque a gente pegou a entidade com 9 núcleos, 9 estados filiados e entregamos com as 27, né, com 26 estados mais o Distrito Federal com entidades formadas de jovens, né? Nesse meio do caminho tive a oportunidade de participar, por exemplo, do Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho ligado nem sei se existe ainda, mas na época era ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República e era representado por jovens líderes de diversos setores. Indígenas, eu representava os jovens empresários do Brasil, agricultura familiar, sem terra, o que tu imaginar de movimento tinha um jovem representando lá. Então era muito plural e foi uma experiência rica para a gente poder argumentar com diferentes pontos de vista e experiências, né? Daí a gente começou a atuar também na CIF Mãe, como a gente chama aqui, a Sismo Mãe, né? Na medida em que a gente assumiu o nosso grupo de jovens, então foi crescendo, assumiu a presidência da CIF e eu pude participar de algumas diretorias, né? Fui diretor mercadológico, fui diretor financeiro, tive algumas atuações lá, depois voltei a morar aqui para São Miguel e passei a trabalhar aqui na Sismo também, né? Nesse meio do caminho, outras entidades vão nos tomando o tempo. Então, eu participo há 16 anos no Conselho Fiscal da ADVB, que é a Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil, de Santa Catarina. E também, eu acho que há uns 7 anos por aí, como vice-presidente do Extremo Oeste do Excelência Santa Catarina. Inclusive, vamos tomar posse agora no mês de junho de mais uma gestão que está iniciando, né? Multifunções, né? Assim, a gente vai se envolvendo e as oportunidades vão surgindo e tu vai abraçando mais uma e quando tu vê, tu fez várias coisas, né? E isso tudo é o desenvolvimento pessoal, né, Patrick? Eu venho de uma empresa, vou deixar para falar um pouco mais disso na próxima pergunta, senão eu vou te matar todas as perguntas numa resposta só.
Quer responder tudo de uma vez? Eu venho de uma família muito empreendedora, tanto dos meus avós quanto dos meus pais, né? De parte de pai e mãe, todos sempre foram muito empreendedores. E é o exemplo que eu carrego no meu DNA, né? De empreender. Eu sou formado em administração pela UFSC e no curso, na minha época, tinha muito poucas cadeiras sobre empreendedorismo, né? Na verdade, tinha uma só, que na época era o governador Esperidião Amin que dava essa aula, né, de novos negócios, e o resto tudo os professores falavam assim, quando você for trainee de uma grande empresa, quando você for trabalhar numa organização, eu nunca imaginava nada disso, né? Eu me imaginava fazendo o meu negócio, né? Eu nem sonhava ainda em ser gestor familiar, né? Então eu sentia isso dentro de mim muito forte, né, essa questão do empreendedorismo. Hoje eu me classifico como um gestor familiar, né, porque eu há quase 9 anos já assumi os negócios dos meus pais, né, e a gente tem aqui em São Miguel alguns deles, né, a gente tem o Instituto Educacional CVE, que já tem 46 anos de atividade, o Jornal Folha do Oeste há 41 anos já de atividade, a gente tem uma empresa que é a Suíta Sistemas de software. Temos também atuo também na área de consultoria, que é a Negocial, assessoria e consultoria, e alguns outros projetos paralelos aí de empresas de investimento e tal, que são coisas mais pontuais, né? Dá menos trabalho, dá um serviço, mas não é aquela rotina diária, né? E a gente acaba então se envolvendo uma coisa com a outra, né? E a gente acostuma com o tempo a ter uma cabeça multifunções, porque a gente cada pouco está com a cabeça num lugar, né? As demandas de trabalho elas são rotineiras, então quando a gente diz assim, o cara tira férias, na verdade tirar férias é tu tirar um tempo para ti, mano, nunca consegue se desligar de todas as atividades que tu tem, tanto associativistas. Não, e quando tá nas férias ainda tu acaba fazendo mais negócios, né? E assim, tem coisas que eu não sou uma pessoa operacional, né? E é bom a gente ter clareza disso, então de repente fica aí um exemplo para o empreendedor que nos assiste de entender o papel dele nos negócios. Mas para te chegar nesse ponto, tem que ter a condição de criar uma estrutura que possibilite você ser estratégico, né? Eu acho que hoje eu rendo mais estrategicamente do que operacionalmente. É melhor ter pessoas para fazer operacional para que eu possa avançar em outras áreas que rendem mais tempo e recursos, né? Então acho que é meio que um foco de se encontrar, se desenvolver e se preparar para chegar nesses momentos em que vão fazer diferença em certo ponto da tua vida. Boa. E quando a gente fala de associativismo, a gente pensa que tu tem que pegar várias pessoas de maneira gratuita, por causa que basicamente tu vai ter que tomar o tempo delas para estarem ajudando a associação. E eu queria pedir para ti o que tu faz para que as pessoas falem a mesma linguagem, o que é associativismo para ti, sabe? Porque eu me lembro que quando a gente começou a fazer os planejamentos, falou, cara, associativismo para mim é isso. Queria que tu passasse um pouquinho essa tua visão pessoal, até para a gente estar inspirando outras pessoas a estarem entrando na CISMO, começando a se colocar à disposição dos núcleos e até principalmente, né, para o desenvolvimento pessoal. Eu hoje reconheço que o associativismo sempre me pagou muito bem, apesar de não ter me dado R$1, né? Levei um tempo para reconhecer e entender isso, né? Porque a primeira pergunta que todo mundo faz quando você convida alguém para participar do associativismo é assim, tá, mas o que eu ganho com isso? Né? As pessoas que não têm nenhum tipo de contato pensam que vou chegar lá e vou começar a vender meus produtos, meus serviços, não sei o quê, todo mundo vai comprar de mim, vou vender para a associação, vou vender para o Patrick, vou vender para... E não é assim que funciona, né? Na verdade, a gente tem projetos em conjunto, né, em comum, e sim, voluntariamente, a gente se dedica a eles. Dentro de todos os nossos núcleos, de toda a nossa diretoria, o nosso conselho diretor, não existe nenhuma pessoa que tem remuneração por dedicar o seu tempo, né? Mas a remuneração no associativismo ela é paga numa moeda que ela não é palpável, né? Então, você não consegue pegar na mão, mas com o tempo você consegue perceber. Hoje eu digo claramente que o que eu mais ganhei no associativismo nesses 21 anos que eu participo foi relacionamento, né? Por que isso é tão valioso e tão importante? E isso não é simplesmente amizade, né? O relacionamento é você ter condições que lhe deem abertura de contato com as pessoas sem que necessariamente você queira algo em troca. Não é algo assim, ele precisa de alguma coisa minha, então ele vai me ajudar por isso. Ou eu preciso de alguma coisa dele, depois ele vai ficar me devendo um favor. Não é nada disso. É a credibilidade que o voluntariado cria na sua pessoa
que faz com que tu tenha a credibilidade de eventualmente abrir uma porta, uma oportunidade. Então, o relacionamento me proporcionaram muitas oportunidades. Eu acho que é a mais forte de todas. E, obviamente, o envolvimento nos projetos te desenvolve, te faz uma pessoa melhor, o que te dá a habilidade de aproveitar essas oportunidades ou mesmo de ser uma pessoa com mais segurança no empreender do seu próprio negócio. A gente sempre fala que, na verdade, o resultado ele vem do quanto você entrega. Quanto você dedica o teu tempo, quanto você se importa com os projetos, a tua visão que você está mostrando ali que impacta realmente a sociedade, né? Porque a maioria dos projetos realmente ele vai trazer uma coisa muito boa. E já seguindo a pergunta, qual foi um dos projetos assim, que mais te marcou? Assim, que tu viu que, nossa, traz uma coisa muito boa quando você pega todos esses anos de associativismo, né? Eu vejo por mim que um dos projetos que me marca muito é o Geração Empreendedora, né? Que a gente aplica direto todo o conhecimento sobre empresa, sobre como montar um negócio para os jovens, e tu vê galerinha de 16, 17 anos saindo aqui com empresa, com sonho, e tipo, nunca tinha ouvido falar. E isso para mim é um dos projetos que mais marca. Mas qual que é o teu projeto assim, que mais marca? E é um projeto que realmente gera CNPJ, né? Eu conheci um estudante do Geração Empreendedora, acho que da última ou penúltima edição aqui nossa, que ele pediu emancipação com 16 anos, abriu sua empresa e está lá com um pet shop online fazendo seu dinheiro, né? Ele mais 2 colegas. Então é muito bonito. Foram muitos os projetos que a gente se envolveu, né? Nesse tempo todo, de todos os tamanhos. Mas eu vou pegar um deles, que para mim obviamente é muito especial, que é o Feirão do Imposto. Né? Por quê? Porque primeiro foi o que iniciou a minha trajetória nesse ambiente. E depois ele já tem um resultado significativo para a sociedade brasileira. Como que nasceu o Feirão do Imposto? Né? Um jovem inconformado dentro da reunião do núcleo da CIG, chamado Ivandro de Souza, meu amigão, né? A gente se fala frequentemente, numa da reunião do núcleo disse assim, vem cá, esse monte de imposto, o que nós podemos fazer para mudar isso aí, né? A gente aqui isolar tal, e criou-se a ideia do feirão. E assim ele ganhou o mundo, o país inteiro, né? Já há mais de 20 anos ele é realizado. E assim ele hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior evento sobre impostos que tem. Ele determinou o nascimento de diversos outros movimentos, impostômetro, dias sem impostos em outras entidades, e diversos outros movimentos nasceram a partir dessa ideia. Mas o grande resultado dele foi que hoje, se qualquer cupom fiscal que você pegar de algum produto que você comprar em qualquer lugar no Brasil, tem lá destacado no cupom um cálculo, né, que em geral é atribuído ao IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que faz uma média de quanto você está contribuindo em impostos com aquela compra. Porque até então, Patrick, por que eu vou te dizer que era tão especial esse evento, né? A gente reuniu naquela época, né, vou pegar a primeira edição, a gente montou um supermercado no Calçadão, na Deodoro com a Felipe Schmidt, o principal cruzamento de Calçadão de Florianópolis. Botamos as gôndolas, botamos os produtos e, em vez de preço, a gente botava o percentual de imposto. Né? Então as pessoas olhavam aquilo e não entendiam nada. Tu tinha que explicar para todo mundo, porque não existia uma consciência sobre impostos. Né? As pessoas diziam, mas o que você vai ganhar com isso? O que adianta vocês fazer isso aí? Você não vai mudar nada. Eu não pago imposto. Então a pessoa achava que se não tinha carro, não tinha casa, não tinha renda para o imposto suficiente para pagar imposto de renda, ela não pagava imposto. E hoje está consciente na maioria da população, uma grande maioria, de que em qualquer produto que ela consome, ela está contribuindo com o imposto. E a gente briga não pela quantidade de carga tributária, que sim é exagerada, né? É exorbitante no Brasil, mas pelo retorno, porque desde esses 21 anos que passaram de feirão, a gente continua tendo um governo voraz, guloso, faminto por mais arrecadação, porque ele não produz nada, ele só gasta, sem nunca ter nenhuma preocupação em cortar custos, né? Então ele sempre para gastar mais, eles precisam arrecadar mais, e quem paga somos nós. Então hoje tem uma consciência de por que a gente precisa exigir retorno, principalmente nos principais 3 eixos: saúde, infraestrutura, educação, né? Segurança. Porque é o que dentro da Constituição brasileira, é a obrigação do Estado fornecer, e a gente acaba tendo que comprar plano de saúde, porque o SUS não dá conta. Então, tu acaba pagando várias vezes pelos mesmos serviços que devia ser bem fornecido pelo governo. Né? Então, a gente vê o avanço na conscientização das pessoas, mas são muitos os casos que a gente trabalhou que geraram resultado
a vida das pessoas melhorarem. Né? Geram, né? Porque os projetos que deram certo, eles continuam até hoje, né? O feirão do imposto aqui em São Miguel, ele é extremamente forte. E eu queria saber também e explicar para o pessoal, quem não entende o que é a Sismo, agora falando da nossa entidade, né? O que é a Sismo, como que ela pode auxiliar os empreendedores, quem que pode participar da Sismo, né? Ah, eu tenho uma empresa, não tenho uma empresa e quero participar também, como que funciona? Então, vamos para casa agora, né? A gente tem um ambiente que a gente costuma chamar a Sismo como a casa do empreendedor. Então, o nosso principal objetivo é estimular o nosso ambiente de trabalho, né? O nosso mercado de trabalho, para que a gente tenha melhores condições para o empreendedor prosperar, gerando mais emprego e renda para a nossa economia. Então, essas funções, né, ou esse objetivo principal, ele é trabalhado em diversos aspectos, né, em diversas formas. Né? Eu até, para complementar, Patrick, eu costumo dizer que o associativismo ele se lastreia por 3 pilares, que é a capacitação, a representatividade e o relacionamento. 2 desses pilares são fortemente trabalhados nos nossos núcleos. Né? Então, hoje a gente tem mais de 10 núcleos ativos na associação e eles atuam tanto na parte de capacitação, né? Ou seja, em cursos, treinamentos, quanto na parte de relacionamento, conectando pessoas, conectando empresas, conectando negócios. E a capacitação também se dá por experiências diferentes das que tu não tem no teu dia a dia do teu negócio. Então, por exemplo, quando a gente fala em tanto um desses projetos que a gente falou ou de outros que a pessoa vai coordenar, se eu tivesse na minha empresa, eu não ia me meter nisso, né? Em fazer um feirão do imposto, em estimular o empreendedorismo dos jovens, estudantes do ensino médio. A gente não se envolve nessas coisas. Então, a possibilidade que a gente tem nos núcleos de se entregar para projetos e entender de assuntos diferentes do nosso dia a dia nos tornam mais, vamos dizer, aptos a desenvolver o nosso próprio negócio, ao enxergar e aproveitar oportunidades. E o terceiro pilar, que é fortemente trabalhado pela Sismo como entidade mãe, porque tudo isso que eu estou falando é a Sismo, é a representatividade. Porque se um núcleo for brigar por algum projeto de lei, por exemplo, ou por alguma demanda específica que eles precisam de melhoria, eles são lá 20, 40, 70 associados, né? Nós, como a Sismo, temos em torno de 700 associados. Então, é muito mais forte uma associação pedir, que representa todo um setor do produtivo, não somente um grupo de empresas, né? Do que um grupo menor. Então, a parte da representatividade ela é mais exercida ainda pela associação como um todo, juntamente com as demandas que nascem também dos núcleos. Então, eu costumo dizer que a associação ela olha para todo o ambiente empreendedor e os núcleos trabalham dentro dos seus setores. Né? E dessas 2 formas integradas, a gente vai desenvolvendo a nossa economia localmente, fortalecendo as empresas para gerar mais emprego e renda para a comunidade. Então, dentro dessas soluções que a gente oferece, os núcleos são uma delas, mas são mais de 40 que a gente tem disponível. Né? Desde soluções como cartões de benefício, então a gente tem cartões com bandeira UBIC, tem bandeira Mastercard, tem Útil, que usa a rede local, né? Para consumo dos colaboradores da sua empresa. Então você não precisa mais dar adiantamento de salário, isso não existe mais, né? Hoje tu paga aqui, faz o cartão com a associação aqui com a Sismo e você mensalmente paga junto com o boleto de identidade e desconta do colaborador, né? Então você ajuda o fluxo de caixa das empresas. Certificações digitais, são muitas as soluções que a gente tem disponíveis para consulta de crédito, para que possa auxiliar também e trazer vantagens para os negócios dos nossos associados. Né? Mas estar associado à Sismo fortalecerá o nosso ambiente econômico, porque quanto mais empresas associadas, mais legitimidade de representação a gente tem e melhores os resultados que a gente vai buscar politicamente, economicamente, olhando para as dores dos nossos empreendedores, de como a gente pode melhorar esse ambiente. Mas a participação deles ativamente aqui com a associação sempre vai facilitar esse processo, né, Patrick? Boa. Eu, antes de estar como diretor de marketing aqui da Sismo, iniciei no núcleo de jovens empreendedores, né? A gente se desenvolve, a gente troca muita ideia, bastante networking, e eu queria que tu deixasse também para o pessoal
como que faz para estar participando desses núcleos, né? Que nem eu estava comentando antes contigo. Tem gente, às vezes, que não tem uma empresa, ou às vezes está numa empresa e está pensando em empreender, e eu acho que o núcleo de Jovens Empreendedores, por exemplo, ele traz muito essa sequência, né? Eu estou pensando em empreender, por onde eu começo? Como que eu faço para trocar o networking, para estar mostrando um pouquinho do serviço que eu já faço hoje, às vezes internamente dentro de uma empresa, e quero estar levando para o mercado essa solução? Como que eu faço hoje para estar me associando a Sismo? Como que eu faço para estar participando desses núcleos? Para participar do núcleo é necessário sim estar associado, né? Mas você não é obrigado a associar, estando associado não é obrigado a participar de núcleo. É algo voluntário, né? Temos muitos núcleos hoje e ainda nos nossos projetos estão a abrir novos núcleos, né? Por exemplo, a gente tem um núcleo, são setoriais e multissetoriais, né? Os setoriais, eles trabalham em cima de um público específico, de um mercado específico. Por exemplo, das oficinas mecânicas e tal. Vão trabalhar aquele setor ali. Né? Casa e construção. Casa e construção, vai trabalhar esse setor de casa e construção. Agora, o núcleo dos jovens foca na pessoa, no jovem empreendedor. A mesma coisa o núcleo das mulheres. Aí esses têm restrição, um por idade e o outro por sexo. Né? A gente tem um núcleo de gestão de pessoas. Então ele também é multissetorial, porque a gestão de pessoas, ele envolve diversos tipos de empresas, mas o mesmo tema que se trabalha. O gestão de excelência é a mesma coisa, né? É um núcleo multissetorial. Então a gente tem ali a oportunidade de entender realidades diferentes, tanto se for pensar no crescimento pessoal, quanto do seu negócio com diferentes tipos de empresas. A entrada nos núcleos ela é feita 2 vezes por ano, em fevereiro e em agosto. E você pode buscar algum membro ou ligar aqui mesmo na associação, né? Mandar uma mensagem para a gente pelas redes sociais para criar essa primeira conexão e começar a se envolver com os eventos dos núcleos, começar a participar, ver como é que funciona, para nesses momentos de entrada é onde a gente diz que faz vamos dizer, a integração dessas novas pessoas nos núcleos e aí ele passa a ser efetivamente um nucleado, né? E conhece melhor antes disso como é que funciona o processo. E então, muitas vezes a empresa que você trabalha ela já tá associada. Isso. E tu não sabe que tu poderia estar usufruindo daqui a pouco de um núcleo, de estar se melhorando, porque muitos, por exemplo, dos meus colegas de núcleo, eles realmente não têm a empresa ainda. Eles fazem parte de uma empresa e é aí que eles começam a desenvolver. Pega, por exemplo, o projeto que a gente fez faz uns 2 anos na parte de capacitações, que a gente conseguiu um subsídio de 50% através do PAN, que era um valor no cursos de 7, 8, 9 mil reais, que cai pela metade, e tu só pode fazer e trazer para grupo fazer, porque está ligado ao núcleo, que está ligado à Sismo e tem todos uns leques de trabalhos que a gente pode trabalhar. Né? A grande vantagem de você fazer parte de um núcleo da Sismo é que você tem o programa Empreender, que é uma metodologia, né, consagrada, que se não me engano desde de 99 que existe e que é atuante nas associações empresariais de Santa Catarina, né, e do Brasil. Então a gente tem ali o projeto de aceleração dos núcleos, onde a gente tem uma contrapartida de projetos aprovados de 50% de custeio. Então isso aí ajuda muito, né, quando a gente vai fazer missões empresariais, né, vai fazer treinamentos, cursos. Então é realmente muito vantajoso. Aí tu já começa a receber um pouquinho do teu salário, né? Tu vê que tu tem incentivos, né, que podem ser buscados. E depois o núcleo trabalha para gerar caixa, para gerar mais projetos, né? Então isso também é legal, porque são experiências que a gente acaba levando para os nossos negócios e a gente desenvolve essa habilidade trabalhando aqui nos núcleos, né? Boa. E pensando em empresas, se tinha algumas, assim, quando a gente fala assim de multissetorial que a gente fala, né? O pessoal estava com muita dúvida, eu sou do agro, eu posso estar vindo participar da Sismo, eu tenho alguma coisa que a Sismo vai agregar para o meu negócio? O que tu diz sobre isso e fala um pouquinho sobre esse leque de opções que nós temos aí para várias empresas. Então, a gente chama a Sismo de associação empresarial. Nesse caso, qualquer empresa pode associar-se, de qualquer ramo, né? Então, um dos nossos objetivos, inclusive, é a criação de um núcleo do agronegócio, né? Porque hoje a gente percebe o agro muito abandonado na nossa cidade, né? A gente até tem alguns sindicatos, patronais e tal, mas pela percepção que nós recebemos do próprio associado ou de empresas que ainda não são associadas, mas que gostariam de ter um pouquinho mais de atenção, a gente vê que é um setor um pouco, assim, pouco prestigiado, vamos dizer assim, na sua representatividade. E a gente está como uma entidade líder buscando a dianteira desse caminho, né? Giovanni, tá muito bom o papo.
Fiquei como um ótimo ouvinte, realmente você fala muito bem, entende o que é o associativismo, e eu queria que você deixasse um recado, indo para os finalmente do nosso podcast, o que você vê como a força que a entidade tem, quando a gente fala de assismo, quando a gente quer trazer mais pessoas para estar próximos de nós, porque assim a gente consegue estar trazendo força, uma união aqui para a nossa região, quando se fala na parte empreendedora. Patrick, como eu falei antes, quando a gente trabalha junto, a gente trabalha com mais força. Eu tenho um ditado que diz, né, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Se quiser ir mais longe, vá junto. E acho que a Sismo completa esse ano 55 anos de atuação aqui em São Miguel. Tem muita referência na sua atuação, né? É uma entidade de referência no empreendedorismo. E a gente convida a empresa a associar-se da gente para que a gente continue tendo essa força para estimular as mudanças, né? Já são muitos anos que a gente briga por algumas mudanças estruturais importantes para o nosso desenvolvimento econômico, né? Entre esses temas nós temos as estradas, né? A vergonha que a gente vê aqui com a Vilibarte, com a 282, né? Estando de fora desse eixo de melhorias das rodovias, né? Há muitos anos a gente já vem, desde o presidente Daniel e anteriormente também, fazendo trabalhos institucionais em cima disso. A gente continua lutando fortemente, se reúne frequentemente com o superintendente estadual do DENIT. A gente trouxe e continua buscando melhorias para o nosso aeroporto, porque a gente precisa ter um desenvolvimento econômico e o avião, né, os voos comerciais ajudam muito nesse sentido, porque facilitam o acesso e envio de pessoas. Né? Isso não estou falando de turismo, estou falando em negócios, né? Em representantes comerciais, em agilizar as indústrias que a gente tem, em mandar e receber pessoas de manutenção, diversos setores de saúde que teriam uma melhoria muito grande e um desenvolvimento econômico maior para o nosso município. E tantas outras importantes melhorias estruturantes que a gente precisa para fortalecer a nossa economia, né? A Sismo ela é uma casa de líderes. Ela gera novas lideranças para o mercado. Então, os núcleos, eu costumo dizer isso, são escolas de líderes, porque é onde as pessoas têm a possibilidade de aprender, se desenvolver, errar e corrigir os erros. Então, essas experiências vividas nos núcleos possibilitam que a gente dê novos desafios, não só na Sismo, mas em outras entidades, participam de conselhos atuantes aqui no nosso município, que definem o dia a dia da vida das pessoas. E nós temos hoje uma diretoria comprometida com isso, né, de não simplesmente estar nas reuniões ou dizer que fazem parte, mas sim de realmente atuar e prestar atenção nas decisões que estão sendo tomadas nesses conselhos, né, nesses comitês. E com isso a gente exporta líderes para outras entidades também, né? A gente ajuda a melhorar a competitividade associativista também da nossa comunidade, né, da nossa região. Então acho que o apoio do associado vem para trazer esse conjunto de soluções, né? Tanto de fortalecimento dos nossos núcleos, quanto em aumentar a nossa voz, né, Patrick? Que a gente tenha mais voz para brigar pelas essas mudanças estruturantes que a gente tanto precisa para continuar desenvolvendo a economia local. Perfeito. Uma aula, Giovanni. Queria agradecer. Esse primeiro podcast não podia ser com outra pessoa. E eu já também queria deixar um convite para o próximo podcast que a gente vai estar realizando, que vai ser com a Juliana Trem, que vai ser sobre gestão de pessoas, que é um próximo ponto importantíssimo e que o pessoal tem pedido bastante aqui, que é realmente melhorar a gestão dentro das empresas, dos nossos colaboradores, formando novos líderes, que aí entra também a parte de trazer eles para próximo da Sismo, com capacitações, com treinamentos. E fica o convite aí para o próximo episódio, então. Obrigado novamente, Giovanni. Eu que agradeço, Patrick, pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, e vou deixar um convite para quem nos assistiu até aqui, que venha fazer parte da Sismo, associe-se às nossas causas, né? Quem sabe escolha um núcleo que você se identifica para participar e conheça nossas soluções empresariais que vão ajudar a manter o seu negócio mais competitivo, né? E muito obrigado aí pela audiência de todo mundo. Perfeito, até a próxima, pessoal.